Olá a todas as pessoas, sejam todos e todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um encontro, mais um webinar do nosso curso em Planejamento Participativo do Programa Saúde na Escola. É o nosso momento formativo 2 do projeto Fortalece PSE. Sejam, então, mais uma vez, todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Monarco, para quem não me conhece, Monarco Azevedo. Falo aqui de Goiânia, sou professor da Universidade Federal de Goiás, sou um homem cis, pardo, cabelo curto, barba também curta. Hoje eu estou usando uma camisa com botões na cor azul marinho. Bom, pessoal, eu gostaria aqui de reforçar que essa terceira webinar, né, ela acontece dentro do Momento Formativo 2, que compreende a meta 2 do projeto Fortalece PSE, que busca justamente qualificar, capacitar gestores municipais e outros representantes dos municípios no que diz respeito à construção de um plano de ação que futuramente vai ajudar. Bom, o nosso curso, o Momento Formativo 2, o curso de Planejamento Participativo do Programa Saúde na Escola, ele busca principalmente, no final, construir um plano de ação construído de maneira coletiva, com todos esses participantes aqui do nosso curso, do município, para que consiga colocar em prática ações eficazes, realistas, para melhoria e qualificação do PSE em todo o território brasileiro desses municípios selecionados, né? Então, é muito importante dizer que as aulas que a gente tem ministrado, os momentos formativos que nós estamos desenvolvendo, eles são fundamentais para a construção desse plano, que no final do nosso curso vai ser um dos principais produtos em que os cursistas irão entregar, tá bom? Bom, muitas dúvidas desde o início do nosso curso até agora diz respeito à participação dos cursistas e à certificação. É importante ressaltar que, assim como o nosso caderno pedagógico ele esclarece, a certificação será feita pela Universidade Federal de Goiás, ok? Dentro da carga horária que o cursista ele alcançar. É importante dizer que, para ter aprovação do nosso curso, os participantes precisam ter 75% de presença nas nossas atividades, então atividades como essa, que são os nossos webinários, e também os encontros remotos com os articuladores, a participação no nosso ambiente virtual de aprendizagem, isso tudo conta para que a gente contabilize essa frequência, ok? A nota, como é um curso, né, a gente também vai ter que atribuir nota às atividades que serão realizadas. Então, hoje, a gente vai trabalhar a questão da missão, a missão do GTIM, e a missão é um dos itens, uma das atividades em que iremos atribuir notas. Então, a missão vale 2 pontos, análise de situação do Programa Saúde na Escola, que será uma atividade futura, também terá nota atribuída, valendo 4 pontos. A própria construção do plano de ação também é uma atividade avaliativa, que também conta como 4 pontos. Então, a entrega desses produtos, a participação nas nossas aulas e encontros, isso tudo são critérios para a certificação dos nossos cursistas, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode enviar lá para o nosso e-mail, fortalepse.pse@gmail.com, que teremos o prazer de respondê-los, tá bom? É importante lembrar que, para aprovação, é necessário atingir a nota ali no mínimo de 6, tá bom? E a frequência de 75%. Pessoal, eu vou pedir agora o apoio da equipe operacional para projetar aqui alguns slides sobre o perfil dos nossos participantes. Então, vai ser super bacana para a gente entender onde estaremos, né, onde o nosso projeto tem alcançado, quais são os municípios participantes, o número de pessoas, né, cursistas inscritas aqui no nosso curso. Assim que colocarem aqui, eu vou apresentar para vocês um pouco desse panorama que a gente tem da participação das 27 unidades federativas. Até o final da semana passada, nós tínhamos 455 participantes
inscritos somente no momento formativo 2, o nosso projeto Fortalece PSE também tem outros momentos formativos. Nós temos, ao todo, 197 municípios participando do momento formativo 2 aqui do nosso curso de planejamento. Colocando aqui o slide participativo do Projeto Saúde na Escola. 139 já, né? Deixa eu já então adiantando também aqui algumas informações interessantes pelos grupos de trabalho sobre a participação estaduais, o GTIS, dos nossos e 58 cursistas, né? municípios que não foram indicados em um primeiro momento pelo GTIS, mas eles também compõem o nosso grupo aqui de participantes, de cursistas, na categoria de outros municípios que têm acompanhado, também vão poder desenvolver um plano de ação para trabalhar o PSE nos seus territórios. Desses 455 cursistas, né, que é um número bem expressivo, nós temos 357 municípios selecionados pelo GTIE, e 98 sendo de outros municípios, 98 participantes sendo de outros municípios. Isso é muito bacana. E eu gostaria de fazer o destaque para o estado do Pará, então, se tiver aí do estado do Pará, né, parabéns, né, a GTIE, todos os envolvidos, porque nós temos 44 municípios inscritos no nosso curso, Momento Formativo 2, lembrando, né, que uma parte são de municípios indicados e outra parte são de municípios que, por vontade própria, né, ou foram recomendados e estão participando também do nosso curso, e são 71 pessoas inscritas aqui, somente do estado do Pará. Então, Pará representando uma superpotência, ok? Nós temos aqui quase que meio das representações de saúde e de educação, sendo 53% representantes da saúde e 46% mais ou menos de representantes da educação, a maioria sendo mulheres, então aí representando a força feminina dentro da área da saúde, da gestão pública da saúde também. Então, parabéns aí, mulheres. São 33% de homens. A gente também tem pessoas que se identificam com outro gênero, isso é muito bom, representa a importância da diversidade também nesse espaço. Muitos com relação à formação, a gente tem pessoas que possuem doutorado, mestrado, graduação, especialização, mostram a questão da qualificação aqui da nossa equipe, excelente, muito obrigado, equipe operacional. A gente pode passar um pouquinho o slide, pode descer, e aí de novo, só para vocês, pode parar nesse slide aí, obrigado. Para vocês verem aqui no mapa, ilustrando como é que tem sido a participação aqui dos nossos municípios selecionados e aqueles que também têm assistido ao nosso curso, bem distribuído em todas as unidades da federação. De novo, destaque aqui para o estado do Pará. Pode passar, por favor. 455 cursistas até pouco tempo, com certeza esse número aumentou até agora, né? Daqui a pouco a gente vai ver ali o total. 71 pessoas somente do estado do Pará, mas a gente tem representantes, pessoas inscritas em todos os estados, pode passar. A questão da distribuição, né, maioria mulheres, quase meio a meio ali saúde e educação, reforçando essa intersetorialidade do programa Saúde na Escola, pode passar, por favor. A formação, né, a maioria possui graduação com especialização, pode passar. E um pouquinho do que vocês também colocaram lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso canal oficial, nossa plataforma oficial aqui do nosso curso. Então, eu gostaria só de pedir para passar e dar o exemplo aqui de algumas pessoas que colocaram das suas expectativas, né? Nós temos, dentro dos eixos que nós temos trabalhado, né, o fortalecimento das políticas públicas, o compromisso ético, saúde, educação, cuidado e transformação social, colaboração. Então, são algumas palavras-chave em que os cursistas, os 455, foram destacando ali nas suas expectativas quando participavam ali do nosso ambiente virtual. Pode passar, por favor?
E aí aqui alguns exemplos, né, como da Juliana, da Dicélia, dizendo um pouco da expectativa, do que esperam no final desse curso, para poder contribuir com a melhoria do processo de trabalho, com as ações que são realizadas dentro do seu território, nas escolas, em parceria, né, saúde e educação. Então, dizer a todos, assim, que estamos muito contentes com a participação de todo mundo dentro do AVA, aqui também nos nossos momentos síncronos, tá? Pode passar, por favor? Excelente. Então, a gente queria trazer esse panorama, né, trazer um pouquinho aqui de quem somos e como estamos distribuídos dentro das diferentes regiões do país. E vou pedir para fechar aqui a apresentação. Enquanto a equipe está fechando a apresentação, a minha fala ela é mais breve, nesse início, desejar uma boa aula para vocês, chamar o nosso mestre, Antônio Costa Cardoso, para poder falar com vocês um pouquinho, resgatando algum conteúdo da aula passada, que era sobre o planejamento estratégico situacional, e agora também, em seguida, falando da missão. E aí, uma atividade importante, em seguida, com os articuladores, que daqui a pouco a gente vai explicar como é que vai funcionar. Por favor, Antônio, está com a palavra. Obrigado, Monarco. Prazer estar aqui com todos. Eu não vou me reapresentar, por causa do tempo. Mas sou professor da UFSB e participando do projeto Fortalece o PSE. Um grande prazer, né? Tem sido uma jornada muito rica, muito interessante. O tempo é a nossa variável crítica, como sempre, e vocês perceberam que tivemos aqui alguns problemas tecnológicos que eu prometo estarão resolvidos até o próximo encontro. Quem participou do encontro passado lembra que ele foi pelo YouTube. Nós entendemos que houve uma certa limitação exatamente na interação, né? Na possibilidade de participação de vocês, então optamos por migrar para o Meet, mas a ideia era que vocês tivessem com acesso à câmera e ir embora com o microfone limitado a alguns momentos de perguntas, respostas e comentários, né? Acho que tivemos aí alguma dificuldade no acesso a essas funções, e eu peço desculpas, de fato, acabou ficando parecido com o YouTube, né? E vocês hoje, eu acho que para interagir, vamos ter que usar o perguntas e respostas, e a gente vai estar atento aí a todas as perguntas e tentar maximizar essa interatividade dentro desse limite aí estabelecido pela tecnologia hoje, né? Bem, nós começamos a trabalhar os conteúdos do nosso curso na aula passada, que diz respeito exatamente à compreensão dos fundamentos do planejamento estratégico situacional, que é o método eleito para trabalharmos a estratégia de realização de diagnósticos situacionais e elaboração de planos de ações e metas, que é o produto final do curso, né? A ideia desse curso, na verdade, é viabilizar um processo de planejamento dos GTIMs, né? O curso é apenas uma estratégia e, claro, tem a vantagem de contribuir para a formação de vocês e também viabilizar uma certificação, né? Mas eu quero destacar o fato de que o nosso mundo aqui é o mundo do trabalho, e a metodologia escolhida para as aulas, né, tem como expectativa e perspectiva exatamente uma participação intensa de vocês com o desenvolvimento de um trabalho colaborativo aí entre os setores, entre diversos profissionais, e, portanto, é uma lógica de oficina de trabalho, né? Nossa metodologia, se a gente for sintetizar numa palavra, num conceito, é o de oficina de trabalho. Então, vocês estão convidados a trabalhar, né, da forma mais prazerosa e colaborativa possível. Na aula passada, a gente, então, adentrou o que seria aí os fundamentos do PES, e não terminamos, na verdade, exatamente em função do tempo. A ideia hoje é a gente finalizar esse conteúdo e
iniciarmos o conteúdo que estava programado para a aula de hoje, que é o da missão organizacional. Qual deve ser a missão dos GTMs? Essa construção será feita por vocês, mas antes vamos finalizar aí o trabalho iniciado na semana passada. As duas referências, os dois textos de referência são do próprio Carlos Matos, que é o pai do método que vamos estar aqui operando. E começamos o encontro passado exatamente perguntando a vocês o que era planejamento, né? Vocês responderam, tiveram 1 minuto para responder num link aí disponibilizado no YouTube. E a síntese que já estava prevista de uma certa forma, mas que casou muito com o que vocês aportaram ali nas respostas, é uma compreensão geral, né, e correta de que o planejamento é uma ferramenta, uma técnica, um método de apoio à gestão das organizações que, problematizando a realidade, selecionando, priorizando problemas, pretende resolver, enfrentar esses problemas por meio de ações que, assim, conduzem a organização a uma situação objetivo melhor do que aquela situação inicial, né? Então, todos vocês, em todas as respostas, esse foi um conteúdo, digamos assim, bastante presente, essa ideia de que o planejamento é uma ferramenta que nos leva, que nos conduz a um futuro desejado, ambicionado, não é, pretendido, por meio de ações que enfrentam problemas, né? E esse esquema pretende sintetizar essa ideia, que é, provavelmente, a ideia central, fundamental, que está em nossas cabeças. Eu destaquei também nessa aula passada o fato de que o Carlos Matos, como legítimo representante da escola do planejamento estratégico, destaca muito fortemente o fato de que, nesse processo de planejamento, devemos fazer um esforço enorme, maior possível, de antecipação de problemas que dificultam exatamente a realização da missão organizacional e o desenvolvimento desse conjunto de ações planejadas, né, para enfrentar os problemas identificados. E essa é uma característica muito forte dessa escola do planejamento estratégico, né? O fato de que ela tem uma preocupação enorme com os problemas, os desafios que podem dificultar o desenvolvimento daquelas que seriam as ações permanentes e fundamentais da organização, no caso aí os grupos de trabalho intersetoriais municipais, né? No caso do PES, no caso do Planejamento Estratégico Situacional, Carlos Matos nos destaca, além disso, a nossa impossibilidade, por um lado, de realizar um diagnóstico perfeito, quer dizer, no reino do humano, e considerando as restrições de tempo, que são bastante comuns no nosso dia a dia de trabalho, raramente a gente tem a chance, a possibilidade de fazer um diagnóstico situacional exaustivo, perfeito, completo, né? Capaz de perceber todas as nuances da situação problemática que está se planejando. E isso é uma das características do PES, né? Essa compreensão de que esse diagnóstico inicial ele é bastante complexo, provavelmente estará imperfeito, mas isso não é problema, na medida em que a perspectiva do PES é de um processo de planejamento permanente e, portanto, podemos aperfeiçoar permanentemente esse diagnóstico inicial, né? Por outro lado, não temos como antecipar, né, todos os lagos de jacaré que o nosso plano vai enfrentar ao longo do tempo, né, do horizonte de tempo do plano. De modo que, dentro da lógica do PES,
processo de planejamento é entendido como um processo permanente. A organização elabora um primeiro plano de ação e esse plano precisa ser atualizado permanentemente. Essa é uma certa supersíntese do espírito do método que vamos trabalhar e que podemos sintetizar nessa frase do próprio Carlos Matos. Na vida real, governa-se e planeja-se num jogo semi-controlado. E isso altera todas as nossas bases de pensamento sobre a planificação. Então, embora aquela imagem inicial que temos, né, ela não seja incorreta e ela define muito bem o que a gente costuma chamar de planejamento normativo, o fato é que, no mundo real, não temos capacidade de diagnosticar todos os problemas e todas as suas determinações, assim como não temos capacidade de prever todos os problemas, todos os desafios que o nosso plano vai enfrentar no processo de execução, de modo que o que nos resta fazer é entender que o processo de planejamento não se esgota com a elaboração do plano. Na verdade, Matos diz que aí é que se iniciam os maiores desafios e, na perspectiva do PES, o momento mais importante do planejamento é exatamente o momento em que o plano estará sendo executado e replanejado e atualizado, e isso de forma permanente, né? Essa é a ideia central, né? Não temos controle sobre todas as variáveis, né? Estamos diante de um jogo semi-controlado em que a gente faz o esforço de antecipação do caminhar, da ação, do movimento dos outros participantes, mas efetivamente não temos, não é, bola de cristal que nos permita saber como os outros atores vão se comportar, em que medida a realidade vai se modificar ao longo do tempo e, portanto, agregar novos desafios ao próprio plano, né? Bem, para fazer essa síntese, quer dizer, para explorar um pouco essa síntese, na aula passada, a gente trabalhou que seriam 10 considerações que o Matos faz num daqueles 2 textos que estão como referência para vocês, né? A primeira consideração destaca o fato de que planifica quem governa, quem tem a responsabilidade de decidir e conduzir o plano, e essa é a imagem de um casal fazendo planejamento familiar, e a brincadeira é que a sogra tem poderes, mas não planifica, não planeja, né? Quem planeja é o casal, porque é o casal que tem a responsabilidade de conduzir e também de decidir o que quer da família, né? A segunda consideração, que é talvez de todas a que mais gera polêmica, porque diz que a planificação refere-se ao presente e, assim como aquele primeiro esquema que eu mostrei, ele, digamos assim, é hegemônico, né, em nossas cabeças, a gente tende a pensar o planejamento como algo referido ao futuro, né? Então, se a gente tiver que não quis, né, dizer qual é o tempo fundamental a que se refere o planejamento, provavelmente a maioria de nós destacaria o futuro, né? E Matos, né, na verdade, desmonta essa ideia e diz que a planificação refere-se ao presente, porque só é possível alterar a realidade atuando sobre a realidade na expectativa de modificar o futuro, né? Então, essa é uma, digamos assim, uma percepção muito original e muito própria desse método que estaremos operando, que é o planejamento estratégico situacional. A ideia de que a planificação exige um cálculo situacional complexo, e essa imagem do coelho, do cão correndo atrás do coelho, para nos tentar traduzir essa complexidade, né? Essa complexidade do planejamento exatamente se refere à definição
e execução das ações que enfrentam os problemas que precisam ser resolvidos, né? Assim como o cão não é capaz de pegar o coelho num único voo, né? Num único pulo, e ele vai se aproximando sucessivamente do coelho até que seja capaz de abocanhá-lo, né? Assim é a ideia da planificação, né? A gente elabora um certo plano, que é esse cálculo situacional de que fala Matos. O plano é um conjunto de ações que enfrentam um conjunto de problemas. Então, o plano é o cão e os problemas são o coelho, né? O plano tenta ser capaz de enfrentar adequadamente os problemas selecionados, priorizados, né? Mas a gente nunca é capaz de propor e realizar as melhores ações desde o início. A gente vai se aproximando ao longo do processo. E o plano vai ficando cada vez melhor, mais adequado para o enfrentamento de uma certa realidade problemática, né? Mas estamos falando de um processo e que deve ser, por isso mesmo, permanente, até porque os problemas vão adquirindo novas configurações, novas características, e o plano precisa estar sendo atualizado exatamente para ser capaz de enfrentar essa nova realidade, né? Destacamos na quarta consideração o fato de que estamos diante de uma ferramenta do mundo do trabalho, e embora isso esteja acontecendo aqui ao interior de um curso, a planificação refere-se a oportunidades e problemas reais, não é? Os nossos clientes, pacientes, usuários, estudantes, eles têm problemas que lhes afetam a vida, e o planejamento, assim como a maioria dos métodos de planejamento, parte exatamente dos problemas para pensar as melhores soluções, aproveitando as oportunidades e forças da organização, né? A quinta consideração destaca o óbvio: só faz sentido planejar para gerenciar o plano. Quer dizer, o plano é uma ferramenta de gestão e, portanto, a planificação é inseparável da gerência. Na sexta consideração, Matos destaca o fato de que estamos diante de um fenômeno, né, de um objeto necessariamente político, né? Embora sejamos técnicos e nosso processo é um processo técnico, né? Na gestão, na medida em que fazemos escolhas, opções e enfrentamos o desafio de recursos insuficientes sempre, né? Nunca controlamos todos os recursos que precisamos para implementar o nosso melhor plano possível, né? E, portanto, a necessidade de pensar o plano a partir de uma certa perspectiva política, as escolhas que fazemos, as escolhas que a organização faz, e a necessidade, no caso do PSE, de conseguir, né, inserir o PSE como um programa, uma política prioritária no Ministério da Saúde, nas secretarias estaduais e nas secretarias municipais de saúde, né? Os recursos são finitos, mas eles são priorizados exatamente para as prioridades, né? Para aquilo que se entende como prioridade. E é nosso papel aí pensar também esse processo politicamente. E nossa expectativa é de que o plano que vocês vão elaborar possa ser uma peça estratégica útil exatamente aí nesse processo político, né? Na sétima consideração, Matos destaca o fato de que não temos bola de cristal e, nesse sentido, a planificação nunca está referida à adivinhação do futuro. Quando se trabalha com planejamento de longo prazo, trabalha-se com cenários de cálculo, cenários de futuro, e elabora-se um plano para cada cenário de cálculo, né? No nosso caso, estamos aqui com vocês para
um trabalho de planejamento 2 anos, 2025, 2026, né? De modo que estamos trabalhando aí entre o curto e o médio prazo. E, portanto, não vamos trabalhar com cenários de cálculo, né? Mas é importante a gente ter essa clareza. Não temos bola de cristal, né? E, por isso mesmo, o plano precisa ser atualizado permanentemente depois que ele foi construído, depois que ele foi desenhado, né? Oitava consideração diz respeito à modularidade do plano, exatamente porque essa realidade é mutante, a gente precisa ter um plano que seja modular, no qual a gente possa incluir e excluir módulos. Incluir módulos que não foram identificados como necessários antes, mas depois sim, ou excluir módulos porque o seu problema deixou de existir, foi resolvido, ou está tão acima das nossas possibilidades que vamos deixar ele de lado, né? Então, a modularidade do plano é uma característica importante do plano. Entender que não somos nós os únicos que elaboram planos, que planejam. Nossos aliados, potenciais aliados e oponentes também fazem isso, de modo que a gente precisa inserir compreender na medida do possível o que seria o plano dos nossos principais atores, sejam oponentes, sejam parceiros, sejam clientes, né? No caso do PSE, eu tenho certeza que, por exemplo, é fundamental que o nosso plano esteja inserindo o plano, a concepção, a percepção dos pais dos alunos, por exemplo, né? Trabalhamos com temáticas delicadas, sensíveis, algumas delas com resistência, às vezes, das famílias, porque tem uma interpretação outra, né, das questões, e se a gente não insere em nosso diagnóstico situacional a perspectiva dessas famílias, desses pais, talvez a gente não consiga ser efetivo nas ações do PSE, por exemplo, né? Então, é preciso tentar perceber qual é o plano dos demais atores relevantes. E, por fim, o tempo como variável crítica, né? Tínhamos feito aqui um plano para a aula de hoje, que já iniciou atrasada pelas dificuldades tecnológicas, e isso não estava planejado, é claro. Eu estou aqui tentando correr, né, para a gente trabalhar todos os conteúdos necessários, mas o processo da vida é assim. E no planejamento estratégico situacional, a ideia para tentar enfrentar a variável crítica tempo é pensar o planejamento como acontecendo em diferentes níveis temporais, né? Então, podemos pensar um planejamento de longo prazo, dentro do qual se inserem planejamentos de médio prazo, dentro dos quais se inserem planejamentos de curto prazo, até a conjuntura, até o contexto, né? Então, é um processo permanente, onde o tempo é, de fato, a variável menos governável, né? Tudo pode acontecer. Bem, esse foi o ponto em que paramos na aula passada, e nós vamos ver agora, e eu peço a ajuda da equipe de apoio, e nós vamos assistir 2 vídeos rapidíssimos, de 2 minutos, cada um mais ou menos 2 minutos. E a pergunta a vocês é: por que devemos realizar um planejamento que seja participativo, em qualquer nível de governo, em qualquer instância? Por que acreditamos que planejamento participativo é superior a um planejamento burocrático, a um planejamento feito apenas por especialistas em planejamento, né? Então, para fomentar essa discussão, vamos ver 2 pequeníssimos vídeos que eu acho podem nos estimular aí no pensamento.
homens sábios do Hindustão, uma terra bem distante, ouviram atentos os boatos sobre o animal gigante e, apesar de serem cegos, foram ver o elefante. O primeiro passou as mãos sobre a barriga dura e falha e explicou bem confiante: minha análise não falha. Esse tal de elefante mais parece uma muralha. O segundo tocou as presas e proclamou com confiança: esse tal de elefante não é brinquedo para criança. Tão pontudo e afiado, mas parece uma lança. O terceiro chegou à tromba, elogiando a bela obra. Tão comprido e gelado, vejam só, ele até dobra. O flexível elefante mais se parece uma cobra. O quarto sentiu a pata e teve logo a recompensa. Percebendo as semelhanças, anunciou com indiferença: esse animal mais parece com uma árvore imensa. O quinto tocou as orelhas e sugeriu conservador: mas que belo utensílio nessas tardes de calor. Esse tal de elefante mais parece um abanador. O sexto subiu as costas, despencando na outra borda, e pendurado ao rabo disse: não sei se alguém discorda, mas pra mim esse animal mais se parece com uma corda. E então os sábios homens discutiram inconformados, cada um com seu discurso, sem ouvir os outros lados, pois estavam certos em partes, mas completamente errados. Maravilha. Esse primeiro vídeo é de uma fábula famosíssima, né? Os Cegos e o Elefante. Aí temos um segundo vídeo, que é um conto sufi, na verdade. As Longas Colheres. Muito sábio, muito generoso e um pouquinho extravagante. Este rei amava o seu povo mais do que tudo, mas se ressentia ao ver que os seus súditos não andavam muito solidários, não cooperavam uns com os outros. Então, ele resolveu dar conta da situação, dando uma grande festa em seu castelo. Convidou todos os seus súditos. No dia combinado, o palácio estava todo iluminado, um grande tapete vermelho se estendia à sua porta. Naquela festa havia tudo que se pudesse imaginar para uma festa ser perfeita. Mas faltava o essencial. Não tinha comida. Nada era servido para os convidados. Quando os humores começaram a ficar um pouco exaltados, viram alguns garçons chegarem com bandejas, com pequenas caixinhas. Quando as pessoas abriram as caixinhas, lá dentro não havia nada para comer. Apenas os pequenos mimos que o rei oferecia aos seus convivas. Quando o público já estava ficando um pouco mal-humorado e irritado, as portas de um salão contíguo se abriram e lá de dentro exalou um agradável cheiro de uma sopa que fervia no imenso caldeirão. Todos entraram naquele salão, desesperados de fome, loucos para comer. Procuraram seus pratos, procuraram seus talheres, mas não havia pratos. Apenas umas imensas colheres enfiadas no caldeirão. E como o caldeirão era de ferro e as colheres também, elas estavam fervendo. Só dava para segurá-las por uma pequena haste de madeira que elas traziam à ponta. As pessoas então seguravam naquela haste, enfiavam no caldeirão e tentavam comer, mas as colheres não chegavam à sua boca. Até que, de repente, um dos convidados enfiou a grande colher no caldeirão e ofereceu ao amigo da frente. O outro, por sua vez, pegou a sua colher e devolveu o agrado ao companheiro. E assim o outro pegou a colher e alimentou o outro, e o outro alimentou o outro. E as pessoas, aos poucos, foram matando a sua fome. E perceberam que naquele castelo, para matar a fome, era preciso que um ajudasse o outro. E a festa durou até o sol raiar. Obrigado, Vani. Veja, vamos testar a nossa interatividade. É uma pergunta, e esses dois vídeos eu considero inspiradores para a gente pensar a resposta a essa pergunta. Por que participativo? A gente sabe que é mais trabalhoso fazer um planejamento participativo do que alguma coisa que alguém sozinho e apenas com um papel na mão e matrizes e quadros, faz sozinho o processo. Gasta mais tempo ser participativo, mas por que a gente considera que é um processo mais rico e melhor e superior
Aí eu queria que vocês levantassem a mão. Vamos testar? Levantem quem quiser comentar, responder. Quem poderia levantar a mão? Ó, Val levantou a mão aqui. Ô, Tom. Oi, Lu. Só uma coisa, a gente está mandando convite para todos serem colaboradores, tá? E aí, colocando todos como colaboradores, eles conseguem abrir câmera e comentar no chat. Então, a interação no chat ali também já está acontecendo, tá bom? Assim então, como ó, temos 3 inscritos, Val, Lúcia e Patrícia. Isso. Esses 2 vídeos nos ajudam a pensar por que participativo, Val. Val? Levantei a mão sim, me ouve? Fale, amada. Estou ouvindo, estamos ouvindo bem. Pronto. Por que participativo? Deixa eu tirar aqui o som do outro, que eu estou com 2 aparelhos, que eu estava sem conseguir. Então, por que participativo? Um planejamento participativo ele é mais lucrativo, digamos assim, porque ele contempla os vários olhares e perspectivas, não é? Daqueles que estão planejando. Então, há mais chances de ser efetivado. Por quê? Porque os vários atores, eles podem sugerir a partir de suas próprias realidades, da realidade do seu próprio contexto. Quando isso acontece, há mais possibilidade de expandir as ideias e também as estratégias. Então, quando eu vejo esse último videozinho aí, né, que um tenta comer com a colher que é enorme e não consegue, eu percebo que, às vezes, quando a gente quer fazer sozinho, é muito mais fácil, porque a minha ideia ela consegue ser criada com mais agilidade e numa lógica de pensamento. Mas, muitas vezes, eu vou me encontrar diante de uma situação que não vai ter como resolver esse problema. Então, o olhar do outro, num planejamento participativo, pode, sim, fazer toda a diferença na resolução de um problema. Bacana, Val. Val destaca aí, portanto, uma maior amplidão do olhar que percebe, que diagnostica, na medida em que ele contempla diferentes perspectivas de diferentes atores. Obrigadíssimo, amado. Antônio Carlos Fernandes, o que é que você diria além disso? Boa noite, boa tarde a todos. Eu penso no planejamento participativo quando eu faço uma reflexão sobre o processo de trabalho em saúde, em que eu enxergo ali os meios e condições, mas eu provoco uma reflexão sobre qual é o objeto de trabalho e quem é sujeito nesse processo de trabalho. Na maioria das experiências que eu vivi, aconteceu das pessoas se referirem ao paciente como objeto do trabalho. E a gente firma a explicar que o paciente é sujeito no nosso processo de trabalho. Então, se eu compreendo que o paciente é nosso sujeito no processo de trabalho, eu tenho que envolvê-lo no planejamento do meu processo de trabalho. Por aí que eu entendo a necessidade do planejamento ser participativo. Bacana, Antônio. E veja, Antônio está destacando uma dimensão que é da participação do usuário. A gente pode pensar essa participação em diferentes, digamos assim, amplitudes. Ele pode ser participativo porque os trabalhadores participam, não só os gestores. E mais ainda, ele pode ser participativo se a gente trouxer para essa cena os usuários, os cidadãos, os estudantes, se a gente for pensar aí no PSE. Lucília, né? Não, é Lucília mesmo. Está me ouvindo? Lucília. Ana Ceilde, é isso? Ana Ceilde, é isso mesmo. Eu vejo assim, na hora que fala sobre esse planejamento participativo, a importância de ter todo o conjunto, porque quando nós analisamos, olhando isso para as metas de saúde na escola, né? Já que a gente está falando de saúde na escola, o que a escola faz, o que a escola já faz, já dialoga com os adolescentes. E se nós não fizermos dialogado, nós não conseguimos. E uma coisa que você falou, Antônio, que é muito importante, né? É dialogar com os adolescentes. O que eu quero aprender?
né? O que eu acho importante que seja falado nesse tema que vai ser trabalhado. Isso é muito importante de dar espaço para eles, adolescentes, fazerem esse trabalho, porque nem todos os profissionais de educação, ou até mesmo profissionais de saúde, porque eu prego muito, nós tirarmos essa capa de protagonistas e darmos esse olhar de protagonismo para os adolescentes, por quê? Porque eles aprendem significativamente dessa forma. Se eles se tornando protagonistas, eles aprendem, e eles dialogam, e eles constroem muito mais do que nós podemos construir de forma impositiva, que eu vejo sendo os protagonistas, do que dando essa oportunidade. Então, o PSE, quando ele aprende a planejar, a trabalhar de forma planejada, ele consegue isso, construir significativamente um trabalho que vai dar um resultado favorável aos nossos escolares. Bacana, Ana. E, na verdade, você falou eles aprendem, eu diria, e a gente aprende com eles, inclusive, a melhor forma de abordar, de intervir, não é, da forma mais adequada possível, também nessa direção mesmo. Eu acho que temos aqui inscritos Hernani, é isso? Hernani, na sequência? Isso, Tom, saudades. A gente se vê, né? Quarta e quinta aí em Brasília. Verdade. Olha, a invenção do planejamento, por mais que ela surja como uma coisa, como um projeto de planejamento em ação, foi avançando, e o Carlos Matos, assim, ele faz essa transição para o problema. E aí eu lembro, como médico de família, em 1995, tal, a gente começa a utilizar esse método, aí tem um método Altadi popular, que vai estar trabalhando, que é a mesma ferramenta do planejamento estratégico em saúde. Na verdade, a gente está querendo, né, com o planejamento, para cada problema, a gente construa uma solução em conjunta, que não parta dos dominantes, que ele parta a partir das pessoas que vivem no seu território. Bom, a gente restabelece essa ferramenta como uma ferramenta assim, super importante. Aliás, eu estou dizendo ferramenta, né? Mas, assim, quando eu andei pela Fiocruz, diziam que era um método, que ninguém era. Assim, hoje a gente consegue chegar lá, consegue todas as pessoas. Quando a gente vai levar esse método, essa forma de trabalhar descentralizada, todo mundo junto, em cuidado, em rede, respeitando opiniões e construindo a partir daquilo que a gente vê sempre as pessoas dizer: ei, eu quero estar incluído aí, eu faço parte deste lugar, não podem decidir por mim. Esse é o caminho. E aí construir essas formas de resposta lá junto, lá na escola, na atenção primária, na universidade. Como construir esse processo a partir do que a gente vai chamar, e que Tom falou muito bem, dos atores sociais, das pessoas presentes. Agora, nós não faremos uma escola melhor sem o protagonismo estudantil. É aí, a gente quer chegar lá. Quem são esses jovens que percebem e que vivem esse processo? Será que eles não conhecem tão quanto a gente da academia, de tudo? Então, é como construir. Na verdade, a gente vai estar trazendo, propondo uma forma de organizar essas ações de pensamento. Mas, na verdade, a construção, ela se dá concreta na prática, no ato. Eu acho Obrigado, que é isso. Hernani. Meu querido. Vou passar para Nilton e Kátia, e a gente vai encerrar esse bloco, por causa do tempo, tá? E eu quero fazer um comentário, que não apareceu ainda, uma questão que eu acho que é importante nesse debate sobre por que participativo também. Nilton e Kátia. Boa tarde. Eu vou só mesmo... teve tanta fala interessante, mas
ao debruçar sobre o problema, pessoas diferentes, com olhares diferentes, igual já falaram aqui, a gente tem uma possibilidade maior de implicação. Já que eu olhei o problema com muitas pessoas, eu já me considero implicado com a realização das tarefas, dos trabalhos, de tudo que for necessário. Então, é um aspecto interessante do planejamento participativo. Perfeito, Newton. Você trouxe a parte que estava faltando na equação, que é, além de, talvez, nos permitir ter uma compreensão mais ampla da situação problemática e de permitir pensar soluções mais criativas e adequadas, tem a implicação. Na medida em que eu fui a todo esse processo, que eu participei dessa construção coletiva, obviamente eu me sinto muito mais implicado e comprometido com a sua execução. Esse é um elemento chave, fundamental aí do processo. Kátia? Olá, meus queridos, boa tarde a todos, sempre um prazer enorme estar com vocês. Ouvi aqui atentamente, concordo com todos que me antecederam aqui, acho que discutiu o Matos e o Testa nas suas questões ideológicas, o professor Tom já mandou muito bem, né? Eu só queria aproveitar só para dar um exemplo, que eu fui para campo com os meus bolsistas para apresentar, para perguntar para eles o que era o PSE e tal, e no fim da conversa eu falei para as crianças, né, porque eram crianças dessa comunidade quilombola, que eu era uma fada e o que eles gostariam, se eles tivessem que receber um presente de uma fada, o que eles gostariam de ganhar. E eu fiquei, todo mundo ficou de cara, porque as crianças começaram a gritar, livros, livros! Então, foi uma coisa fantástica, porque a gente, logicamente, já estava pensando em celular, iPad, né? Mas aquela comunidade, aí a professora falou para mim, professora, eu só tenho 2 livrinhos de historinha aqui, eu repito as mesmas histórias sempre. Então, a questão fundamental do participativo é a questão da legitimidade, que tem a ver com o acolhimento, tem a ver com essa representatividade. Se eu fosse lá e distribuísse coisas para eles, eu já ia começava errando, né? Se eu não soubesse a demanda deles. É só isso, meus queridos, só um depoimento. Beijão. Perfeito, perfeito. Vejam, claro que, no caso, aqui temos um grupo da saúde e educação, que é o grupo da saúde sabe, e no caso do SUS, a gente tem, por norma, a obrigação de fazer esse processo de forma participativa, com envolvimento de conselhos estadual, municipal, nacional de saúde, conselho local, e na educação esse processo é um pouco diferente, né? Então, para além do normativo, a riqueza é realmente diferenciada, né? O compromisso derivado daí é completamente diferenciado, e eu tive um caso ótimo em Brasília. Eu fui um facilitador de um processo de planejamento da galera da Vigilância em Saúde, uma diretoria de Vigilância em Saúde com vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e LACEN e aquilo tudo. Aí a gente levou 3 meses no processo de planejamento participativo, aí participativo no sentido dos trabalhadores, né? Todas as equipes reunidas em 3 encontros de 2, 3 dias cada um, ao longo de 3 meses. Quando a gente acabou de produzir o plano, cai o governador sofre impeachment, entra um governador, outro, muda secretário de saúde, essas coisas que acontecem. E aí eu pensei, meu Deus, o plano morreu, né? Aí aqui, olha a implicação, né? Não morreu. Os funcionários botaram debaixo do braço, foram a nova secretária, que era Fabiola Aguiar, baiana, inclusive, que tinha sido, inclusive, minha chefe na Fiocruz, e defenderam o plano, o filhote plano, sabe? Então, essa implicação, certamente isso não teria acontecido se fosse um plano
normativo, construído por especialistas apenas, sem a participação das equipes, dos trabalhadores, né, dos técnicos. E, nesse caso, nem teve participação de usuários, né? Então, ele foi participativo aí no sentido do conjunto de trabalhadores, né? Para a gente finalizar esse bloco, antes de entrar na missão, que é, não podemos sair daqui sem discutir missão, e a tarefa que vocês vão fazer na sequência dessa semana é sobre missão do GTM, Matos nos faz 3 advertências metodológicas que só irão confirmar tudo que a gente disse até agora e que vocês destacaram também. A primeira advertência é de que o método é caudatário do objeto, né, da situação, do contexto. O centro do processo de planejamento é uma necessidade que precisa ser satisfeita, a partir da qual se constrói uma metodológica visando a formulação e implementação de algum plano de ação viável problemática. O PES é um método obsessivo com a viabilidade do plano. Matos continua. Pode-se dizer, pois, que o método subordina-se aos objetivos e aos contextos, pois cada âmbito problemático requer um método particular dentro do método geral estabelecido. Nesse trabalho de construção metodológica, vocês enfrentarão problemas de adaptação ou de criação, que vocês mesmos terão de resolver. Então, embora pareça uma receita de bolo, de forma geral tem momentos, existem instrumentos, técnicas, mas a verdade é que, de fato, e essa é a minha experiência pessoal aí, como planejador, mesmo usando o mesmo método geral, e eu uso sempre o PES há 20 anos, né? Em cada organização é diferente um do outro. Os tempos permanecem, quer dizer, a lógica é a mesma, faz-se primeiro um diagnóstico, depois elabora-se um plano mais normativo, depois um plano, uma dimensão mais estratégica, a sequência é a mesma, mas para cada organização mudam. Na verdade, a gente tem que customizar tudo, os instrumentos, os tempos. A gente está aqui usando um processo geral que foi muito semelhante ao do GTIE, do ano passado, de modo presencial. Para adaptar para esse grupo de forma remota, a gente teve que obrigatoriamente customizar, assim como os articuladores que vão ser apresentados mais tarde um pouco, vão ter que fazer isso na sua missão também, enfim. Então, o método tem que ser customizado, adaptado aos objetivos, ao contexto e à natureza da organização, né? Na verdade, esse é o maior desafio de todos, né? Então, pessoas que não se sentem suficientemente competentes em planejamento, quando vão fazer isso, às vezes se deparam com dificuldades que acabam desestimulando, digamos assim, né? E eu diria que esse é o maior desafio, de fato, da aplicação do método. A segunda advertência, a gente já falou dela, porque ela é o cão correndo atrás do coelho. Devemos entender a planificação como uma dinâmica de cálculo que precede e preside a ação. Vejam que ele não está falando só de um plano, mas da execução desse plano. Preside a ação, que não cessa nunca, sendo processo contínuo que acompanha a realidade mutável. Então, o plano tem que ser atualizado permanentemente, se a gente não quiser que ele vá para o fundo da gaveta e de lá nunca mais saia até a avaliação final. O plano deve ser encarado como uma peça de vida efêmera. O processo de planejamento é que é permanente. Embora seja uma peça secundária, o livro plano, o documento plano, precisa existir. Porque ali está a documentação de quê? Dos acordos, das implicações, das combinações coletivas, não é? E a última advertência, que, na verdade,
completa a ideia do cão correndo atrás do coelho, né? Cientes de que não dispomos de uma ciência suficientemente sólida para nos auxiliar nas decisões que tomamos, devemos entender a planificação como um processo de aprendizagem, correção, aprendizagem, correção, aprendizagem eterna. Temos de corrigir a trajetória a cada tempo. Olha, a trajetória é o cálculo que o cão precisa fazer e atuar para pegar o coelho, pois não somos capazes de fazer um cálculo único de toda a trajetória para atingir o objetivo, para pegar o coelho, para resolver os problemas que precisam ser resolvidos, né? Então, isso finaliza esse bloco de fundamentos que não conseguimos finalizar na aula passada e a gente achou importante respeitar o tempo máximo da aula, né? Aliás, sobre isso, e entendendo que vocês, em geral, né, vão estar saindo do trabalho 18 horas, no máximo, em geral, a gente vai fazer um esforço enorme a partir da próximo webinar para reduzir o tempo da aula para 2 horas em vez de 2 horas e meia, né? Entendendo que para alguns de nós, alguns de vocês, essa meia hora aí pode fazer diferença. Hoje a gente não vai conseguir reduzir para 2 horas propriamente, porque como vocês vão ver, temos 2 tempos, daqui a pouco, quer dizer, daqui a alguns minutos, daqui a meia hora mais ou menos, os articuladores vão se apresentar, vocês mudam de sala, etc. E hoje não vai dar tempo de fechar em 2 horas, né? Mas a partir do próximo webinar, esse será o nosso desafio e o nosso esforço. Então, vejam, na prática diária da ação, nada vai ocorrer exatamente como planejado. E, às vezes, não acontecerá nada daquilo a que nos propusemos. Haverá falhas de análise dos problemas, ou seja, um diagnóstico insuficiente, deficiências nos fundamentos das apostas, das escolhas que fazemos, incapacidade de prever tudo o que vai acontecer no futuro, aparição de surpresas agradáveis e desagradáveis, equívocos no cálculo estratégico e atrasos não considerados na gestão da burocracia que executa as operações do plano. Então, o planejamento não é uma peça milagrosa. O plano será tão melhor quanto tempo dedicarmos ao diagnóstico e ao esforço intelectual de pensarmos juntos as melhores soluções, etc. E acima de tudo, vejam que isso tudo nos obriga a uma atualização permanente do plano. O máximo que podemos fazer é aperfeiçoar o plano para errar menos. Porque, na verdade, não temos alternativa ao planejamento. A improvisação, as decisões erráticas, a ausência de um processo coordenador, a desarticulação público-privada não promovem o desenvolvimento, muito pelo contrário. Então, embora o planejamento não seja uma ferramenta mágica que vai resolver todos os nossos problemas, é o que temos. É com isso que podemos contar para termos uma ação mais racional, mais efetiva, mais adequada e frente de forma melhor os problemas priorizados pela organização, no caso de vocês, os GTIMs, né? Então, para cumprir essa função, Matos propõe, no método do PES, 4 momentos contínuos e permanentes de planejamento. Essa imagem é um esforço de traduzir a ideia, mas ela não é uma imagem boa, e vocês vão entender por quê. Vamos imaginar uma organização que está nascendo agora e vai fazer o seu primeiro diagnóstico no momento explicativo. O momento explicativo é o momento do diagnóstico. Como foi a realidade, como é a realidade, como tende a ser a realidade,
se não fizermos nada, né? Portanto, o primeiro momento do planejamento, o momento explicativo, tem a função de explicar a realidade social sobre a qual se planeja, né? O jogo social. Esse diagnóstico, quanto melhor, melhor, né? Quer dizer, a ideia é que a gente faça o melhor diagnóstico possível dentro do tempo disponível, porque se vamos pensar as ações a partir do diagnóstico, é fundamental termos o melhor diagnóstico possível. Depois que fazemos o diagnóstico, Matos propõe um momento que ele chama de momento normativo. Vejam que esses dois primeiros momentos existem em qualquer método de planejamento. Primeiro você explica a realidade, depois você diz, bem, a partir dessa realidade, para onde queremos ir? Que metas atingir? Que ações eu preciso realizar para alcançar essas metas e enfrentar, portanto, os problemas identificados no momento explicativo. O momento normativo, portanto, é o momento em que a gente delineia, desenha propostas de ação para enfrentar os problemas, e isso acontece sempre sob forte incerteza. Por quê? Porque não temos governabilidade sobre a realidade, que muda a cada tempo, e, portanto, o que podemos fazer é uma aposta, né? Achamos que essa é a melhor forma de explicar a realidade. Aí o Matos inova, quer dizer, a escola do planejamento estratégico, todas elas, os métodos que são dessa escola, desenvolveram uma terceira etapa, um terceiro momento, que é exatamente o nome da corrente de pensamento. É o nome da escola, momento estratégico. Eu disse a vocês que Matos e toda a galera do planejamento estratégico tem uma obsessão com a viabilidade do plano. Não adianta o plano ser lindo se ele não for viável, né? Então, os planejamentos estratégicos todos incluem um momento estratégico. O que é de fato possível fazer, né? Então, esse é o momento de saber pensar estratégias para lidar com a realidade problemática, os outros jogadores, a falta de recursos, etc., na perspectiva de alcançar os objetivos que se pretende alcançar. Mas aí Matos inova de fato, com o momento tático operacional. Na maioria dos métodos de planejamento, o processo de planejamento finaliza com o desenho do plano, que depois, em algum momento, vai ser avaliado, né? No PES, o momento tático operacional está dentro do processo de planejamento. Não é uma outra função, é parte do planejamento, né? Então, no momento tático operacional, a gente vai, de fato, executar o plano. O que devo e posso fazer hoje, amanhã, quando for hoje, depois de amanhã, quando for hoje, daqui a uma semana, quando for hoje, daqui a um mês, quando for hoje, e todos os dias, quando forem hoje, porque ninguém atua no passado nem no futuro, para que avancemos em direção à nossa situação objetiva. Então, o momento tático operacional é o momento de execução do plano, mas veja, é também o momento de recalcular, mudar a trajetória, rever o plano. Então, é saber fazer no momento oportuno, mas também recalculando e completando o plano com o que ele chama de improvisação subordinada, né? Ou seja, alguma improvisação será inevitável, mas essa improvisação será tão melhor quanto mais subordinada a um cálculo racional, a uma previsão racional, a uma racionalidade, né? Então, como disse Hernani, planejar é se organizar para a ação. E essa ação ela vai estar sempre dependente de elementos do contexto que não são totalmente governáveis, o que nos obriga a improvisar, né?
Mas essa improvisação pode ser melhor do que uma improvisação louca, do nada, né? Espúria, etc. Então, veja, por que essa imagem não é suficiente para explicar a lógica do PES? Porque depois que você chega no momento tático operacional, os outros 3 momentos passam a acontecer dentro do momento tático operacional. Imagine aí um holograma. Você começa um de cada vez, mas depois que você completa o primeiro círculo, a primeira volta, tudo passa a acontecer simultaneamente. Quer dizer, a partir do momento que o primeiro plano ficou pronto, esse plano deve ter o seu diagnóstico atualizado permanentemente, que é o momento explicativo, o seu momento normativo atualizado permanentemente e o seu momento estratégico idem. Então, o diagnóstico tem que ser refeito permanentemente, assim como o desenho do plano tem que ser refeito permanentemente para se ajustar a uma realidade que é cambiante, que é mutante e que não temos como prever tudo o que vai acontecer. Então, essa é a sequência que vamos seguir. Mas, como tudo, né, nada é muito simples, a gente resolveu adaptar o PES e fazer uma coisa que não tem nada a ver com o PES. Quer dizer, o PES não fala de missão organizacional. Então, hoje, dia 30, até a próxima semana, nós temos aí uma semana para construir a missão dos GTMs. Para que vocês possam fazer isso, é preciso entender o que é missão. E, de fato, para começar a conversa, é preciso dizer a vocês de que missão não é um conceito integrante do marco conceitual da teoria do planejamento estratégico situacional. Esse é um conceito que vem de outros métodos do setor privado, na verdade, qualidade total, outras teorias. Mas que no Brasil a gente entendeu que anteceder os 4 momentos do PES pela missão é bacana. Eu considero quase imprescindível. E não só eu, vários aplicadores do método foram fazendo adaptações e inserindo a construção da missão como parte do método. E a pergunta é assim, para que fazer isso? Por que anteceder os 4 momentos do PES pela construção da missão? Esse seria um momento que eu ia abrir para pergunta, para vocês comentarem como fizemos nesse instante com por que participativo. Mas veja, nós estamos com um atraso importante aqui no tempo e eu vou passar batido. Eu mesmo vou responder, tá? Por causa do tempo. E o mais importante é o que vocês vão fazer depois que saírem daqui e forem forem participar do encontro, primeiro encontro da turma. Mas para isso vocês têm que entender por que anteceder os 4 momentos do PES pela construção ou validação da missão. E para responder essa pergunta, é preciso saber o que é missão, né? Eu disse a vocês que tudo é mutante e mutável. O diagnóstico pode mudar de um dia para o outro. Lembrem da Covid, a véspera da chegada da Covid, a gente estava num mundo, veio a Covid, mudou tudo, depois a Covid foi embora, entre aspas, né? Está aí, mas sem causar aqueles arrepios todos. A cada dia acontecem coisas, caem governos, entra governo, muda equipe, surgem problemas que não existiam, tudo acontece. E eu disse a vocês que o planejamento tem que correr atrás. Que o diagnóstico muda, o plano tem que mudar também, se o diagnóstico mudou. Na hora que vai ser implementado, a gente identifica dificuldades para executar o plano, faltou dinheiro, faltou equipe,
Faltou o especialista em comunicação que ia nos ajudar a fazer a campanha. Tudo pode acontecer. E tudo vai mudar, muda de fato. Mas tem uma coisa que não pode mudar. Ou melhor, pode, mas aí a organização mudou de fato totalmente, né? Que é a missão. Então, tudo pode mudar, mas a organização tem uma substância, tem uma base forte, estável, permanente, permanente entre aspas, duradoura, né? Que é o que dá estabilidade à organização. Os problemas mudam, as pessoas mudam, a equipe muda, o contexto muda, mas tem uma coisa que deve ser duradoura, e essa coisa é a missão. Então, a missão da organização é uma declaração de propósitos duradoura, que individualiza e distingue a sua razão de existir, ao mesmo tempo que identifica o escopo de suas ações permanentes. Essa é uma boa síntese, que vocês vão ver que é exatamente disso que estamos falando. Para que ela serve? Para que, respondendo aquela pergunta, né? Por que anteceder todos aqueles 4 momentos pela discussão, construção, validação de uma missão? Então, primeira coisa, ela esclarece para trabalhadores e clientes a singularidade da organização e sua responsabilidade social, com ênfase na satisfação de determinadas necessidades. Não vamos aprofundar essa discussão sobre necessidades, mas eu achei interessante trazer essa taxonomia do Cecílio e Matsumoto, que eu acho que resume bem as necessidades de saúde dos cidadãos, né? E a gente pode pensar as necessidades dos nossos estudantes, exatamente aí pongado nessa taxonomia. Então, segundo Cecílio Matsumoto, nós todos temos 4 tipos de necessidades de saúde. Necessidade de boas condições de vida, e aí vejam que entram aí muito do que a gente chama dos determinantes sociais da saúde, né? E que está muito para além do sistema de saúde. 2, necessidade de acesso a serviços e tecnologias de atenção à saúde, que melhoram e prolongam a vida, e, portanto, sintetizando, necessidade de acesso ao SUS, nosso sistema único de saúde público, universal, e que, em tese, deveria prover acesso às tecnologias aos nossos estudantes da educação básica, né? Necessidade de ter vínculo com uma equipe ou um profissional de saúde. E a pergunta, será que nossas equipes de atenção básica estão conseguindo construir essa vinculação, né? Necessidade de autonomia na construção do seu modo de andar a vida. E a gente sabe o quanto é exatamente nessa idade, principalmente na adolescência, que a gente começa a ficar cada vez mais cioso dessa autonomia, e a gente briga com o papai e a mamãe, né? E eu já sou adulto, eu já decido, eu quero decidir, você não manda mais em mim, e etc., para o pai, professor. E, de fato, veja, ela está na nossa taxonomia aqui de necessidades, né? Então, em tese, a organização existe, e no caso da organização pública isso é completamente verdadeiro, ela existe para responder, satisfazer determinadas necessidades. Então, a primeira ideia é facilitar essa compreensão nossa de quais são essas necessidades que o PSE precisa satisfazer. Facilita a percepção dos problemas finais, ou seja, aqueles vividos pelos usuários.
nós temos uma grande tendência a trazer a brasa para a nossa sardinha. Ou seja, a gente tem muita facilidade de perceber mais e melhor os problemas vividos por nós mesmos do que os problemas vividos pelos usuários. Então, começar o processo de planejamento, discutindo, construindo, validando uma missão, ajuda a gente a ter essa máxima clareza e percepção dos problemas finais, que, em última instância, são as necessidades de saúde dos nossos usuários. Na opinião de Cecílio, que é um querido, né, uma grande referência para todo mundo que trabalha com planejamento governamental na área da saúde, esse deslocamento da atenção das equipes para o cliente, para o usuário, para o cidadão, corresponde a um dispositivo importantíssimo de mudança na cultura dominante dos órgãos governamentais, né? Então, começar o processo pela missão nos obriga a não esquecer das necessidades dos usuários, que é o que justifica a própria existência, no caso do programa, né? Além disso, é uma oportunidade de construção de consenso acerca daqueles itens que constituem a base da organização. Portanto, consenso sobre finalidade, clientela, ações permanentes e valores, princípios que devem orientar a ação da organização. Um dispositivo importantíssimo para negociação e para o agir comunicativo. Esse é o primeiro consenso que vocês vão ter que construir. E vejam que nós vamos construir uma única missão que sirva a todos os GTIMs do Brasil inteiro. Vocês não vão fazer, nesse momento, uma missão para cada GTIM. Nós vamos fazer uma missão para todos os GTIMs, assim como nós construímos uma missão para todos os GTIs. Serve, por fim, para oferecer às pessoas que integram a organização uma unidade de pensamento e direção, enquanto consolida valores e propostas que devem garantir a construção e manutenção da identidade organizacional. É uma carteira de identidade organizacional. Aí eu vou trazer 3 missões aqui, que é facinho a gente identifica qual é a organização, né? Fazer a redação final é o último desafio. Não será o mais importante para nós aqui. Quer dizer, mais importante para nós aqui do que ter uma redação final bonita vai ser a gente conseguir definir finalidades, ações permanentes, público e valores dos GTIMs. Depois a gente faz a redação final. Um exemplo, ó. Vejam como a missão é a carteira de identidade da organização. Exemplo 1. A missão dessa organização é assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda em um sistema financeiro sólido e eficiente. Que organização é essa, galera? Digam aí. De quem estamos falando? Ninguém vai arriscar? Banco Central do Brasil, Antônio. Yes! Agora, ó, veja um problema. Esse não, você não acha que poderia ser o Banco Central de qualquer país? Pode. Pode. Faltou uma referência fundamental aí, que é ao público. Assegurar a estabilidade do poder de governança para o povo brasileiro, no Brasil, mas falta uma referência assim, não é ou para os banqueiros, né? Ei, ô, Antônio, ou para os banqueiros, né? Para os banqueiros, para os banqueiros. Ficou perigoso desse jeito. Ficou perigoso, ficou perigoso. Ficou. Mas tem que tirar o galípolo. Tá geral demais. Vamos lá. Proteger e promover a saúde da população. Também não disse de que lugar, viu?
garantindo a segurança sanitária de produtos e serviços e participando da construção de seu acesso. Que organização é essa? Anvisa. Yes! Isso. Anvisa. Faltou população brasileira, né? Fecharia. Mas tudo bem. Esse daqui, qual é? Ó, coordenar o processo de formulação e implementação da política indigenista brasileira, instituindo mecanismos de controle social e gestão participativa, visando a proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas. Que organização é essa? Era essa. Parece que é FUNAI. FUNAI. Eu acho que não é mais essa, porque essa a gente fez... Eu trabalhei um ano na FUNAI como coordenador de planejamento. Então, essa a gente construiu nessa época, foi 2009 para 2010. Não sei se ainda é essa, não. Não sei. Então, veja. O que nos interessa... Você quer excluir essa mancha que fica, né? Eu tô Hein? Tem película certa, né? Como é? Ao dedo. Fica... Será que tem uma própria? Por isso que eu tô na tela, hein? É isso. A minha do celular tosca, também né? é assim, É tosca. Por isso que eu imaginei que existisse uma tosca. Aqui no Mercado Livre diz que tem, mas não sei. Vou Vamos ler lá. os comentários, né? Vamos Qualquer lá. coisa, aí eu... Vamos lá. No seu formato mais completo, qual é a estrutura composicional da missão? No seu formato mais completo, a missão é construída a partir de 4 definições fundamentais. Finalidades gerais, inteiras, que dizem respeito ao usuário final da organização, ao cliente final. Ações permanentes finalísticas. Veja, ações permanentes finalísticas. Por que finalística? Dirigidas ao cliente final. Público-alvo de cada ação permanente dessa, valores e princípios da ação. Então, para nós aqui, nesse momento, o que nos interessa não vai ser a redação final. A gente vai fazer e vai trazer várias possibilidades para vocês votarem e decidirem qual vai ficar. Mas, nesse momento, nos interessa discutir esses 4 itens que compõem a missão. As finalidades significa pensar na razão de ser da organização. Para que a instituição existe? Quais as necessidades a serem satisfeitas? Eu trago como exemplo aqui a produção do GTIE no ano passado. Nós tivemos 4 oficinas regionais, em cada oficina, 4 a 5 grupos de trabalho, e essa foi a produção síntese desses grupos todos. Isso está descrito lá no caderno pedagógico também. Então, os GTIs definiram 3 finalidades para, quer dizer, os participantes do curso do ano passado definiram 3 finalidades para os GTIs. Realizar a gestão do PSE no nível estadual. Apoiar a promoção da saúde nas comunidades escolares e o desenvolvimento integral dos estudantes, em especial dos grupos vulneráveis, vulnerabilizados e em situação de risco, e promover articulações intrasetoriais no âmbito estadual, visando o fortalecimento do PSE. Essa terceira finalidade, na época do curso, eu disse, olha, isso não é uma finalidade, porque isso não está referido ao cliente final. Essas articulações são feitas com o DINE, COSENES, outros municípios, enfim, não é o público final. Mas ficou. Então, os GTIs definiram 3 grandes finalidades para si mesmos, né? Depois das finalidades, veja, a finalidade ainda é muito genérica. Ó, realizar a gestão do programa Saúde na Escola, é tudo.
a gente precisa especificar melhor, né? Então, quais são as ações finalísticas permanentes que concretizam essa grande finalidade? Produtos e serviços que vão contribuir para o seu propósito, para a sua finalidade, ou seja, fazendo o quê visando alcançar as suas finalidades. E aí, claro, você pode ter ações dirigidas ao público final. No caso do PSE, o público final é esse escolar, esse estudante que está na escola. Mas nem sempre o público final é o cliente direto. Então, por exemplo, no caso do GTIE, o cliente direto do GTIE é o GTIM. Esse é o cliente direto, né? E algumas ações são dirigidas a esse cliente direto, outras ações são dirigidas ao cliente final, ao público final. Mas ambos são clientes, são público, né? O exemplo do GTIE. Então, o que é que foi definido como ações finalísticas permanentes para os GTIs e respectivos públicos? Ó, planejar, acompanhar, monitorar e avaliar as ações do PSE nos territórios. Público-alvo, os municípios, GTIMs e escolas. 2. Realizar apoio técnico aos GTIMs. Público-alvo, GTIMs. 3. Promover ações de educação permanente para os trabalhadores do PSE. Público-alvo, GTIM, atenção primária e professores das escolas. 4. Promover a participação e o protagonismo dos estudantes. Público-alvo, estudantes. Promover e incentivar a adesão das escolas ao PSE. Público-alvo, GTIM e escolas. 6. Promover a curricularização dos temas da saúde nas escolas. Público-alvo, escolas. Promover estratégias de divulgação e comunicação permanente das ações do PSE nos territórios. Público-alvo, população. Promover a institucionalização dos GTIMs. Público-alvo, GTIMs. E, por fim, realizar articulações intra- e intersetoriais. Vejam que essas articulações apareceram aqui como terceira finalidade, que está incompleto. É promover articulações intra- e intersetoriais no âmbito estadual. Veja que ela apareceu aqui como terceira finalidade, que não seria, porque obrigatoriamente, é claro, ela iria aparecer como ação finalística, que executa, né, parte da execução da grande finalidade, que é fazer a gestão do PSE no nível estadual. Mas vejam, democraticamente eu não tirei, tá? Ficou aqui. Embora eu esteja dizendo para vocês que não é uma boa redação de finalidade, porque não está dirigida àquele público final, que seriam GTIMs e escolares, né? Mas tudo bem. Esses são, então, esse é o segundo item, né? Ações finalísticas permanentes. O último item são valores e princípios que entendemos que precisam ser compartilhados. São valores e princípios fundamentais para o PSE. Ou seja, as ações devem ser realizadas considerando que valores e princípios. O GTIE definiu 10 valores: equidade, participação social, intersetorialidade, desenvolvimento integral, territorialidade, sustentabilidade, promoção da saúde e prevenção de agravos, inclusão, protagonismo infanto-juvenil, estudantil e respeito à diversidade. Então, essa trouxe como exemplo a produção dos GTIs em relação a esses itens. Finalidades, ações finalísticas permanentes e público-alvo e valores e princípios da ação. Esse é o exercício que vocês vão
fazer essa semana. Primeira atividade coletiva. Ela não será ainda uma atividade em equipe. Vocês vão participar individualmente, mas vão construir isso em turma. 8 turmas, né? Então, qual é a atividade para a qual vocês estão convidados a partir de agora? Ó, construir as definições que deverão fundamentar a missão institucional dos GTIMs. Ou seja, quais são as finalidades, devem ser, né, as finalidades do GTIM? Quais devem ser as ações finalísticas permanentes e públicos-alvo dos GTIMs? E quais devem ser os valores e princípios que devem orientar o trabalho dos GTIMs? Esse é a planilha que vão, em tese, completar. Finalidades, pode ser uma, pode ser 2, pode ser 3, vocês que vão definir. Que ações permanentes finalísticas concretizam essas finalidades e públicos-alvo correspondente a cada ação, e quais os valores e princípios fundamentais que devem nortear o trabalho dos GTIMs. Vejam que não são todas as ações do GTI, são as ações finalísticas. As ações internas, administrativas, burocráticas, não é que elas não são importantes, mas elas não entram nessa etapa agora, tá? Nesse momento, o nosso foco, é o nosso cliente final, é o nosso cliente direto, portanto, são as organizações ou pessoas para quem justificam a existência do GTM. O GTM existe para quê? Finalidades. Que ações o GTM deve realizar para executar, cumprir essas finalidades e com que valores, princípios devemos nos orientar. Então, esse é o material que vocês vão produzir. Vocês vão estar organizados em 8 turmas. Na verdade, é 8 mais uma, né? Que são 8, mas temos uma 9ª turma dos municípios que não estão entre os 156 selecionados, e a gente vai virar 9ª turma na prática. Daqui a pouco a gente vai se dividir, e eu vou ficar com essa 9ª turma aí, que é a 8 mais 1. Então, vejam, vocês têm uma semana para realizar essa atividade. Cada turma será coordenada por um articulador definido pela coordenação do curso, que vocês vão conhecer agora. E esse coordenador será um relator que vai apresentar o produto final na próxima segunda-feira, no quarto webinar. Essa é a única atividade cuja relatoria é do articulador estadual. Todas as próximas atividades terão como relator alguém indicado pelos participantes, exceto essa primeira atividade, tá? Quais são as 8 turmas que vocês vão conhecer agora? Então, vocês vão conhecer agora Marema, que vai ser a coordenadora da equipe da turma 1, Vitória, da turma 2, Meriene, da turma 3, Matheus Cruz, da turma 4, Fernando Eliotério, da turma 5, Karen, da turma 6, Matheus Brancaleon, da turma 7 e Matheus Ribeiro, da turma 8. Vocês já viram que de 8, 3 são Matheus, né? Temos aqui 3 Matheus, articuladores estaduais. Então, eu vou ficar por aqui, peço apoio da equipe para colocar o vídeo antes de passar para Monarco fazer a distribuição de vocês entre as turmas. Passo para vocês. Obrigadíssimo. Bom, Tom, eu acho que enquanto o pessoal está colocando aqui o vídeo, a equipe operacional, queria dizer que foi muito importante a sua aula, né? O tema que você trouxe sobre a missão, ele é muito necessário para a gente entender a construção do plano de ação que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, a partir dessa definição da missão dos GTIMs, a gente vai conseguir ter uma maior clareza
inclusive depois nas outras etapas de construção desse plano. A gente teve muita participação, né, como você viu, o pessoal foi abrindo aqui o áudio, foi participando, a gente também teve muita interação no chat. Algumas dúvidas que o pessoal ficou foi com relação à frequência, então é importante dizer que sempre que vocês entrarem aqui na nossa transmissão, vai ter uma mensagem fixada no nosso chat, que é justamente o da frequência. Essa frequência, além de estar fixada aqui no chat, vocês vão ter ela colocada aqui de tempos em tempos pela nossa equipe operacional. Além disso, pessoal, para quem não pôde assistir a nossa transmissão aqui ao vivo, de maneira síncrona, eles poderão acessar, eles vão poder acessar no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E o acesso também pode ser registrado por lá, tá? Isso é muito importante de se dizer. A gente colocou aqui agora, eu vou pedir também à equipe operacional para reforçar isso, que além da frequência, a gente tem um formulário de avaliação. Então, nós queremos ouvir vocês a respeito de como é que vocês avaliam a nossa terceira webinar, para que a gente possa construir, ao longo aqui das próximas etapas, as nossas melhorias. A equipe operacional está aqui já com o nosso vídeo, então eu vou agora passar aqui para vocês conhecerem nossos 8 articuladores, pessoal. Essa é a equipe de articuladores do projeto PSE e que vão estar acompanhando as turmas dos municípios selecionados. Olá, eu sou Marema Patrício, articuladora do projeto Fortalece PSE. Estarei com vocês no momento formativo 2, acompanhando os estados de São Paulo, Acre e Alagoas. Oi, pessoal! Eu sou a Vitória Davi, enfermeira, mestranda em enfermagem e articuladora dos estados de Santa Catarina, Rondônia, Roraima e do Distrito Federal. Nos encontramos durante esse momento formativo 2, lá na turma de número 2. Olá, pessoal. Eu sou Meidiane, articuladora do projeto Fortalece PSE. Estou responsável pelos estados do Ceará, Paraná, Espírito Santo e Goiás e estarei com vocês no momento formativo 2. Olá pessoal, eu me chamo Matheus Marum, ou Matheus Cruz, sou articulador do projeto Fortalece PSE e vou estar junto com vocês aí acompanhando os estados do Amapá, Amazonas, Maranhão e Mato Grosso. E vou estar junto com vocês também agora no momento formativo 2, por meio da turma 4. Então bora lá, bora aprender junto? Olá pessoal, eu sou Fernando Eliotério e atuo no projeto Fortalece PSE. Estou acompanhando os estados do Rio Grande do Norte, Minas Gerais e o Pará. E estou acompanhando a turma número 5. Oi, pessoal. Sou Karen, articuladora do projeto Fortalece PSE. Acompanho os estados da Paraíba, Tocantins e Rio Grande do Sul. Estarei com vocês no momento formativo 2 com a turma 6. Até lá, pessoal! Olá pessoal, sou Matheus Brancalion, sou articulador estadual do Fortalece PSE e estarei responsável pelos estados do Rio de Janeiro, minha terra, Mato Grosso do Sul e Piauí, que compõem a turma 7. Olá pessoal, eu sou o Matheus Ribeiro, aqui no projeto Fortalece PSE. Eu estou como articulador estadual e aqui nesse momento formativo 2 irei acompanhar os estados da Bahia, Sergipe e Pernambuco. Será um prazer enorme acompanhar essa jornada formativa com vocês e sejam todos bem-vindas e bem-vindos.